Eu, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas um dia eu vi uma palestra não, na verdade, o Denzel Washington, aquele ator famoso americano, ele estava fazendo um discurso em uma colação de grau de uma faculdade. E ele fala que movimento não significa progresso. Interessante isso, né? Movimento não significa progresso, né? E para você chegar do ponto inicial de alguma coisa até o ponto final, sempre passamos por um processo, né? Então, muitas vezes, para você chegar até o ponto final da onde você está determinado a chegar, você vai precisar passar por um processo. Não adianta correr, não adianta atropelar, é necessário passar por um processo. E tem alguém na Bíblia, uma pessoa que eu gosto muito, né? Alguém que deixou uma lição muito eficaz, pelo menos quando eu presto atenção nessa figura, é o apóstolo Pedro. Ele foi alguém que passou por um processo de transformação muito grande na sua vida. Eu gostaria de ler duas passagens e nelas eu vou fazer alguns comentários. A primeira está em Mateus 16, do 21 ao 23. Mateus 16, do 21 ao 23, ela diz o seguinte: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Aqui Pedro provavelmente deveria ter pouco mais de 30 anos, em torno de 30 anos, talvez ele era um pouco mais jovem que Jesus, né? Nesses dias, ou a mesma idade. E aqui Pedro, ele se apresenta ainda como um pescador de peixes. Na verdade, ele foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, mas aqui ele ainda era um pescador de peixes, né? Um homem rudimentar, alguém que só conhecia sobre o universo que ele transitou, que era a pesca, o trabalho dele. Alguém que provavelmente era pouco iletrado, alguém que possuía algumas limitações, como se fosse alguém que só viveu dentro do sítio, né? Como alguém que só viveu para o campo, que não desenvolveu algumas coisas que, de repente, nós aqui estamos acostumados, que é coisas da atualidade. Ele não, ele era alguém rudimentar, alguém que só viveu para pesca. Passaram-se mais de 30 anos e Pedro escreve duas cartas. Eu vou ler uma passagem que ele... Eu acho fantástica essa passagem porque Pedro, ele não pensava muito para falar. Ele era ansioso, ele era extremamente ansioso, né? Ele sempre, o que vinha na cabeça dele, ele dizia, não importa o que acontecesse, tanto é que Jesus chamou ele de Satanás, puxa vida, né? Deve ser ele tentando, falou: oh, Jesus, fica tranquilo, não vai acontecer nada de mal, não, sai daqui, Satanás. Imagina que ouvir isso, né, do seu mestre deve ser algo, uma chamada de atenção bem grande, né? Passaram-se 30 anos. Provavelmente essa carta foi escrita, as cartas de Pedro, né, as duas cartas de Pedro foram escritas 30 anos depois dessa chamada e da atenção de Jesus. E Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora aqui Pedro, pescador de homens. Para Pedro deixar de ser pescador de peixes e se tornar pescador de homens, demoraram mais de 30 anos. Ele teve que passar por um processo durante a vida dele. Processo de erros e acertos, de tristeza,
de dor, de choro, de alegria, de muitas coisas que é muito comum que todos nós passemos aqui na Terra. Pedro, ele foi o pregador que converteu milhares de pessoas, né? No livro de Atos isso é relatado. Pedro, um pouco para frente, ele é exortado por Paulo, porque ele estava tratando com diferença as pessoas, né? Ele, quando estavam os gentios, ele tratava de um jeito, quando chegavam os judeus, ele tratava de outra forma. Ele passou por um processo de vida, um processo que, quando chega na carta que ele escreve, ele provavelmente já se tornou um homem maduro na fé, um homem experimentado na fé, alguém que já tinha vivido esse processo que nós estamos vivendo aqui na Terra ainda. Pouco depois dessa carta, Pedro seria brutalmente assassinado por Nero. A história conta que ele foi crucificado de ponta cabeça porque ele disse, no momento que ele foi capturado, que ele não era digno de ser morto como Jesus. Por isso ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Alguém que um dia falou para Jesus, não morre não, deixa isso daí para lá, é melhor que o senhor fique aqui conosco, foge disso daí. Falou que preferia morrer, mas diferente de Jesus. É impressionante quando sabemos do nosso propósito e passamos a enfrentar os processos da vida, o processo da vida, de forma a cumprir o nosso propósito. Não é verdade? Isso foi o que Pedro fez. Por isso que eu acho ele um ser fantástico, que passou na Terra e ficou descrito por Jesus. E me chama muita atenção. O problema em nós é que, muitas vezes, não queremos passar pelos processos da vida. Queremos ficar ricos sem trabalho. Queremos seguir essas pessoas que ensinam sobre investimento, que está muito comum na internet. Eles falam, se você se tornar um trader, essa é uma palavra muito comum hoje aí no meio, né, dos investidores, se você se tornar um trader, você vai ganhar dinheiro com pouco esforço, você vai ficar rico, não é verdade? Eu gostaria de me encontrar com alguém que ficou rico sem sair de casa durante a quarentena, porque fomos obrigados a ficar em casa, e eu gostaria de conhecer alguém que realmente ficou rico sem sair de casa. A grande verdade é que para você ser bem-sucedido, no mínimo você tem que fazer o que as pessoas bem-sucedidas fizeram. Trabalhar, estudar, economizar e engolir muito sapo. Essa é a grande verdade. Você tem que trabalhar e trabalhar muito. Para você ser bem-sucedido, você tem que trabalhar, tem que se capacitar e tem que estar disposto a passar o que eles passaram. Outra coisa impressionante que nós vemos, emagrecimento. Se você está acompanhando alguém também na internet que fala para você, emagreça comendo que nem um desgramado, foge que é golpe. É impossível você comer tudo o que você quiser e emagrecer, a não ser que você tenha alguma disfunção em seu corpo. Existe algo muito prático para quem quer emagrecer, chama-se déficit calórico. Se você precisa de 3.000 calorias para ficar de pé, reduza 20% dessas calorias que você vai começar a emagrecer. Ou faça mais exercícios físicos. Só assim você conseguirá emagrecer. Até que a morte o separe. Não é isso que declaramos quando casamos? É possível isso acontecer. Basta passarmos pelos processos que o casamento nos oferece. Eles não são fáceis. A maior parte do tempo dos casados são resolvendo coisas, cumprindo compromissos,
arcando com dívidas. Depois o que sobra é o lazer entre o casal, entre a família, enfim. Você tem que passar pelo processo. Se você quiser chegar no lugar que consideramos alto, você tem que estar disposto a pagar a conta. Você tem que passar pelo processo que aquilo é determinado, do ponto inicial até o ponto final. Isso é que devemos colocar em nossas cabeças, que se queremos cumprir o nosso propósito que está determinado aqui na Terra, iremos passar por um processo. E esse processo, muitas vezes, será de tristeza, será de dor, será de perdas, será de frustrações, mas também será de alegrias, de conquistas, de experiências maravilhosas. Vocês sabem que tem um documentário, é muito interessante isso, que ele conta a história de como era a caça dos leões. Né? Alguns países isso era muito normal de acontecer. Hoje é um pouco mais inibido isso, mas antes um leão morto custava em torno de US$ 50.000 para os caçadores. É um esporte de rico, né? A caça aos leões. E um outro fim que a caça dos leões trazia era para o circo. As pessoas caçavam leões para levar ao circo. E eles jogavam aqueles dardos tranquilizantes nos leões, e quando o leão acordava e ele se deparava com a prisão, acho que todos já viram em filme, pelo menos, o leão ele fica de um lado para o outro andando dentro da jaula que ele está preso. Isso é causado devido a muito estresse que ele está passando naquele momento. Os tratadores, eles colocam um pouco de carne e água dentro da jaula. O leão, quando acorda, ele se recusa a comer, como sinal de protesto, e ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que ele não aguenta de fome e de sede e desmaia. Quando ele acorda, ele vai lá, ele come um pouquinho de carne e toma um pouquinho de água. E ele volta a andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que ele desmaia de novo. Esse processo ele dura aproximadamente 6 meses. 6 meses. Até que os tratadores olham nos olhos do leão e eles percebem que o leão perdeu o brilho nos olhos. Isso significa, eles interpretam que o leão perdeu o instinto dele, o instinto de predador, o instinto de caça. A partir desse momento, se soltarem o leão daquela jaula, ele não sobrevive mais na selva. Ele se tornará uma presa fácil. Quantos de nós, depois dos processos dolorosos que passamos aqui na Terra, perdemos os brilhos, perdemos o brilho que nós temos no olho, deixamos de lado o propósito que nós temos, por causa de algum processo de frustração, de tristeza, de perda, de doença. É muito comum as pessoas perderem o brilho dos olhos e abandonarem a caminhada com Cristo, abandonarem o casamento, abandonarem a família e seguirem em diante, porque passaram por um processo doloroso. Eu só gostaria de lembrar a todos nós que Jesus, quando ele veio à Terra, durante 33 anos, ele passou como homem na Terra. Um homem normal, uma pessoa normal, como eu e você. E ele passou por tudo que passamos. Ele chorou, ele se alegrou, ele festejou, ele foi abandonado, ele foi traído, ele se frustrou. Ele passou por tudo que um ser humano normal passa aqui na Terra. Ele deixa claro que compreende o que cada um de nós temos que passar. Ele tem um nível de sensibilidade muito grande, porque ele já passou por tudo aquilo que nós passamos. E a cruz. A cruz é o ingresso
que nos dará a vitória para passarmos por esse processo de vida, seja ele por quanto tempo for aqui na terra. Foi numa sexta-feira, começou às 9 da manhã e terminou às 3 da tarde. Um martírio, sofrimento psicológico e do corpo, tudo para garantir que eu e vocês passássemos por esse processo aqui na terra. Jesus Cristo, ele pagou um ingresso para a gente chegar num lugar tão maravilhoso que ninguém voltou de lá para nos contar como que é a casa de Deus. Ele pagou esse ingresso com dor, com sofrimento, para que tenhamos a garantia de passar nossa estadia aqui na terra e chegar até o reino de Deus. Toda vez que isso acontece, é comum que você sentir que o seu brilho no olho está se ofuscando, está perdendo, que você não está conseguindo mais sentir motivação para cumprir o seu propósito. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e recorra a Jesus, que Ele vai te ajudar a passar por tudo que você precisa para chegar no reino dele. Essa é a promessa de Jesus e Ele vai cumprir. Vai doer. Em alguns momentos iremos nos sentir frustrados, cometeremos erros como Pedro cometeu. Pedro, ele persistiu, assim como Paulo, assim como João, e assim como Zezo, né, Renato? Persistiu até o final. Quando o Renato contou sobre o Zezo, eu senti algo que eu nunca havia sentido antes. Eu senti que ele tinha subido para a casa do Senhor. Ele cumpriu o propósito que lhe foi determinado. Com certeza, 87 anos, Renato? 86 anos. Nesses 86 anos de Zezo, ele cometeu erros, acertos, fez pessoas felizes, deixou algumas tristes, mas ele foi persistente e persistiu até o fim. Que assim seja conosco, que assim seja na nossa vida, nesse processo magnífico que é a nossa estadia aqui na terra, que a gente persista, que a gente não desista e que naquele momento que você sentir que o seu olho está virando para algum lado, que está fazendo perder o brilho, lembre da cruz e lembre que o ingresso, o passaporte, seja como for, foi pago por Jesus e iremos conseguir vencer. Assim como os apóstolos venceram, assim como o Zezo venceu e assim como nós iremos vencer. Amém.